circunstâncias me conferem a honra de estar aqui nesse momento, em lugar que eu não ocuparia, não teria o atrevimento de ocupar, ao invés de tantos outros que foram próximos e queridos de Gildo, não fora exatamente a possibilidade que tive de ser companheiro de trabalho dele lá na Faculdade de Filosofia da USP e aqui na nossa Unbox. Então, eu gostaria de fazer 2 ou 3 observações que se dirigem mais ao modo de trabalho e de ser do Gildo do que a sua contribuição intelectual substantiva para o grande debate das ideias no Brasil. Às vezes eu tenho a dificuldade de pensar no Gildo sem lembrar uma distinção famosa entre dois tipos de pensador, a tal distinção entre o tipo raposa e o tipo porco-espinho. A raposa que tem muitas ideias e o porco-espinho que tem uma só e persiste nela. Porco-espinho, o nosso Gildo não era em nenhuma acepção do termo. Ele tinha, sim, muitas ideias. E tratava dessas ideias com muita alegria, numa experiência sempre renovada. Ele falou com muita felicidade disso. Era sempre a experiência nova, com sempre um recomeço. Aliás, em passagem, muito de passagem, no seu livro sobre linhagens, ele solta uma palavra que é central para pensar o modo de ser dele próprio: aventura. A aventura da ideia, a aventura do pensar. Gildo conseguiu converter a vida intelectual na experiência de uma aventura, em que as muitas ideias estavam presentes para ele com essa alegria a qual me referi, quase aquela mesma alegria com que ele usava os seus múltiplos chapéus. Mas ele não trocava de ideias como trocava de chapéus. Qual era o segredo desse nosso amigo para conseguir circular com essa desenvoltura, com essa curiosidade enorme, com essa vontade alegre e não se dispersar? Ele que era visceralmente um animal político, pensava o mundo politicamente, no melhor sentido do termo, na mais funda acepção do termo. Ele soube fazer continuamente algo que sempre me pareceu admirável. Ele era fundamentalmente um agregador. Ele conseguia reunir de maneira, eu não sei se harmoniosa, não seria justo com ele sobrepor a harmonia ao conflito bem entendido, quer dizer, ao confronto, ao nobre e aberto embate. Mas ele conseguia juntar, ele conseguia aproximar, ele era realmente um agregador. Mas não era um agregador que simplesmente estivesse preocupado em produzir sistemas ou agrupamentos. Ele tinha essa coisa do pensador e do ativista político consumado, de saber que há, em todos os momentos, a disputa de posições diferentes, a disputa por posições no espaço intelectual, no espaço político, no espaço do poder, e que, portanto, o ato da agregação é também um ato continuamente renovado. É um pouco, sim, a capacidade de converter a vida na aventura sempre arriscada e sempre renovada da agregação.
do juntar aquilo que parecia estranho e disparo, sem perder de vista que as aproximações não são perenes, que estar próximo não significa, desde logo, constituir o sistema, de que as diferenças e as arestas não se aparam só porque se instaura em um certo momento o diálogo. Ele pode cessar ou pode se recomeçar em outros termos mais à frente, mas a aposta é sempre essa, a aposta na grande abertura de poder em todos os momentos recomeçar com alegria, não amarrar compulsivamente. Portanto, nada de corpo e espinho, mas agregar aventurosamente, venturosamente sempre que possível, mas nunca com ilusões das grandes harmonias e dos grandes sistemas. Recomeçar sempre. Esse era Gildo. Muito obrigado. Obrigado, professor Gabriel. Eu passo agora a palavra para a professora Tereza Salles. Boa noite. Antes de tudo, agradecer pelo convite para participar desta mesa, que muito me alegra. As falas aqui têm mais um tom do lado acadêmico, do científico, intelectual do Gildo. Talvez a minha fala destoie um pouco, porque eu vou falar mais assuntos da vida cotidiana do amigo Gildo. Nós nos conhecemos nos anos 68 a 71, que Gildo chamou no seu memorial os anos terríveis e apaixonantes no Recife. Éramos líderes estudantis, eu na Escola de Sociologia e Política, Gildo na Escola de Filosofia. Naquela época, líder estudantil significava pertencer a algum partido revolucionário clandestino. Os partidos que dominavam em Recife eram a Ação Popular, da qual eu fazia parte, e o PCBR, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. O Gildo era de um partido que se dizia brincando, Brasil afora, que cabia dentro de um Fusca. Ele era da Polop. Desse período, o próprio Gildo se refere no seu memorial de uma forma muito bonita, que eu vou ler para vocês. Mais importante, então, foram as amizades, a militância no movimento estudantil, a convivência com o pessoal de outras áreas, especialmente da história e das ciências sociais, a discussão acesa sobre o que queríamos ser, a vontade de viver, a ânsia de saber e o sonho de produzir alguma coisa. Esse era o nosso período, nessa época dos anos terríveis e apaixonantes. Num certo momento deste livro, que foi produzido após a morte do Gildo e que incorpora as falas da homenagem que a ele foram feitas na USP, tem duas falas interessantes que eu também gostaria de reproduzir, porque dizem um pouco o que eu gostaria de dizer. O Brasílio Salum diz que o Gildo não entendia o trabalho intelectual dissociado da política. E o Denis Bernardes, talvez seu maior amigo, diz que a construção coletiva de outra ordem social, a esta tarefa, o Gildo dedicou sua vida desde a adolescência em Maceió. A militância intelectual e política, que não era dissociada, foi uma marca muito forte, um vírus talvez inoculado lá atrás, mas lá atrás mesmo, desde o tempo da JEC, da Juventude Estudantil Católica em Maceió, quando o Gildo ainda tinha 13 para 14 anos,
Ele nunca foi imunizado desse vírus. O Albert Hirschman, não sei, ele estava muito mal, se ainda estiver vivo, hoje está com 95 anos, foi daqueles grandes pensadores que a Universidade Americana trouxe no momento de perseguição nazista da Europa. E, num certo momento, a Inter-America Foundation pede para ele avaliar os projetos financiados, projetos de pesquisa e de atuação. E após esse tour pela América Latina, ele escreve seu trabalho no SEBRAP. Eu tive a aventura de conviver com esse grande pensador, e desse trabalho do Hirschman resulta um livrinho publicado em pequena escala, mas num dos artigos lá, numa das avaliações que ele faz de um dos grupos, ele coloca uma questão que eu me lembrei a propósito do Gildo e a propósito dessa militância intelectual política, desse vírus inoculado, que ele se refere a um grupo que trabalhava pela reforma agrária e que aquilo foi destruído, e em seguida esse grupo vai ser pescador e reproduz de uma forma diferente, porém conservando o espírito do trabalho coletivo, vida fora. Assim era o Gildo. Dessa época, para não ficar tudo muito sério, evidentemente que dessa época, desse período dos anos terríveis e apaixonantes, também tinham as festas. E que festas! O Gildo morava numa república, se assim eu posso chamar, na verdade, o Gildo e o Denis, na época de estudantes, passaram a morar junto com o Paulo Medeiros, que naquela época era padre da Igreja Anglicana do Recife. Moravam num apartamento. Num certo momento, eles organizaram uma grande festa na casa paroquial. Era um salão imenso, pouco menor do que... Não, era menor do que esse, mas era um salão grande. O salão estava inteiramente despojado de móveis. Lá para um cantinho tinha uma mesa com bebidas. Eu não recordo de comida, mas bebida tinha, assim, bastante. E tinha um som, naturalmente. E no outro canto da sala tinha uma escada. Aquela escada de tipo de pintor. É feito um aceno circunflexo. Que causava estranheza, e todos iam ver por que aquela escada estava... Alguém esqueceu uma escada, terminaram de pintar as paredes e a escada ficou ali. Não. É que a escada tinha um cartaz que dizia assim: podem trepar à vontade. Então, eram as festas. Em 1972, Gildo já formado, ele tem duas experiências marcantes e importantes. Uma delas é a docência no colégio de aplicação. Eu lembro desse período, mas o Gildo se refere de forma bastante carinhosa e bastante marcante no memorial dele. E teve uma outra experiência nesse mesmo ano de 72, um encontro de lógica e matemática no ITA, aqui em São Paulo. Eu acho importante reproduzir como é que ele se refere a esse encontro. Talvez até porque o tipo de sensação que ele teve naquele momento foi muito parecido ao que eu tive um pouco depois, ao chegar em São Paulo. Ele diz que a experiência foi decisiva, não só pela riqueza e diversidade de contatos, como também pela reclusão que forçava o estudo. Acostumado com a posição de liderança no Recife, pela primeira vez tive a oportunidade de me medir com gente da mesma idade que sabia mais e melhor. Foi um choque de realidade. Escancarou-me o tamanho da minha ignorância. Se consequências não foram catastróficas, se não sucumbi ao meu desespero, foi porque percebi que também sabia algo que os outros não sabiam. De qualquer forma,
Quebrando-me a crista, esta experiência propiciou-me percepção mais realista sobre o que poderia ou não vir a fazer. Em 1973, Gildo se defrontava, como tantos outros, com a radicalidade das opções abertas aos partidos revolucionários. Naquele momento, impunha-se a ação direta no campo ou na cidade, na Revolução, abdicando da condição pequeno-burguesa. Eu me refugiei num casamento cômodo. O Gildo resolveu vir para São Paulo. Esse casamento, no meu caso, de pouco serviu. 2 anos depois, eu também vinha para São Paulo, até antes do Gildo, numa situação de quase exílio. O Gildo diz no seu memorial, isso vale a pena também reproduzir, aportara em São Paulo como um retirante em mais de um sentido, cumprindo a sina do rebelde de classe média que recusa assumir a representação da classe dominante que lhe estava reservada como filho-família, fugindo da seca acadêmica e da política que tornavam as atmosferas do Recife e de Maceió irrespiráveis. Trouxe comigo alguns livros, trouxe a firme disposição de jamais retornar, a firme disposição de jamais retornar e a ideia de uma pesquisa sobre Hegel, que ocuparia minha mente nos anos seguintes. Em 1974, eu já estava em São Paulo desde 72, eu reencontro o Gildo na Escola de Sociologia e Política. Werneck também estava na escola, embora ele diga que não se lembra. 74. Sim, senhor, eu lembro de você lá. Sua memória está fraca. 74, professor. Ao que se seguiu um período negro na vida de Gildo, um período de doenças, de internações. Porém, aqui é importante assinalar que Gildo nunca sucumbiu à doença. Aliás, ele nunca falava de doença. Ele viveu intensamente cada quadro de sua vida. Cada quadro de sua vida. E, tendo no fim das contas tido a morte, que eu poderia dizer, dos justos. Aqui o livro traz uma fotografia de Gildo 4 dias antes de morrer, em plena atividade, preparando o concurso de professor titular na USP. O mestrado, eu ia olhar no relógio, terminei esquecendo. Quanto tempo eu já passei? O mestrado, ele veio para São Paulo, no caso, para desenvolver atividades acadêmicas e para fazer um mestrado sobre Hegel na USP. Era no tempo que a USP tinha ainda, conserva algo disso ainda, mas naquele tempo era muito forte as capitanias hereditárias com seus respectivos donatários. A donatária que se comprometeu, que Gildo, com a sua nobreza sertaneja, não dá o nome da pessoa, que também eu, em respeito a ele, não vou dar, mas a donatária que se comprometera a recebê-lo, assim como uma colega que veio de Malancuia de Recife para São Paulo, declinou do convite, mas ele foi aceito, evidente, por um outro professor, mas exatamente devido aos problemas de saúde, o Gildo não conclui esse mestrado. Entra um período difícil de saúde e depois o Gildo dá a volta por cima de uma forma interessante nas atividades de jornalista. Sobre isso eu não vou falar, tomaria muito tempo.
eu concluiria apenas rematando o assunto que foi o que eu me propus a falar aqui. O Gildo, o amigo, as amizades. Talvez o depoimento mais interessante seja do seu amigo primeiro, que diz assim, esse é o depoimento de Denis Bernardes: Simone, Carol e Lucas, especialmente Simone, sabem do alvoroço com o qual recebíamos a notícia de que Gildo iria chegar no Recife. A notícia era devidamente espalhada e todos sabiam que teríamos horas e horas de intensas discussões, de acirradas divergências, mas de uma felicidade e de um prazer que vinham da admiração que tínhamos por sua inteligência, saber, mas uma também pelo espírito, pelo especial dom de sua generosidade. Talvez essa seja a marca que, para mim, pessoalmente, marca de forma mais profunda a personalidade do Gildo. Era uma profunda generosidade. E esse abrir-se dos amigos. O Gildo teve um certo pressentimento, eu diria, da sua última viagem, que foi em janeiro. Ele morreu em seguida, em fevereiro. Ele foi para Maceió, viu todos os amigos e, como sempre, a gente disputava um pouco quem hospedaria o Gildo. Eu tive a felicidade de hospedá-lo das 2 últimas viagens dele a Recife, inclusive nessa última. E ele me encomendou de antecedência que queria ver todos os grandes amigos, não era todos os grandes amigos, e num restaurante. Eu terminei fazendo esse almoço na minha casa. A Simone reclamou do Gildo, como que explorava a Tereza e fazia com que ela preparasse um almoço para tanta gente, mas eu não me recusei a ir para o restaurante. A Simone gravou no celular as conversas, algumas das conversas havidas nesse almoço, e que foram extremamente interessantes, claro, tudo depois de muito vinho, depois de muita comida, lá para o fim da tarde, e realmente foi uma grande despedida do meu amigo Gildo.